Continuando aqui o assunto de ganho, eu queria dar agora umas dicas, agora não de função, mas de utilização do ganho. Então você vai chegar para a passagem do som. Você sabe que agora o pessoal está usando fone de ouvido, então a gente tem muitos pontos de retorno no palco. Então você tem que ser ligeiro para fazer o ganho de todo mundo logo no início, antes do pessoal regular os retornos deles, seja o retorno no palco, seja o retorno no fone de ouvido. Por quê? Porque o ganho é o primeiro estágio. O som passa pelo ganho antes de ir para qualquer lugar na mesa de som. Então, vamos supor que você não mexeu em ganho de nada. Aí o pessoal foi lá, cada um regulou o seu fone de ouvido bonitinho, gastou aquele tempo para fazer o retorno, tudo, beleza. Aí o pessoal começa a tocar, você vê que o violão e a voz do líder estão estourando. Tem ganho demais naquele canal. Então o que você vai ter que fazer? Você não vai poder deixar aquele ganho, você vai ter que correr naquele canal, clicar, por exemplo, no canal do líder, aí você vai lá no líder, estou no líder aqui, vem aqui, aí você vai clicar no ganho do líder e vai diminuir o ganho do líder. Só que se você diminuir o ganho do líder, você está diminuindo o volume dele de entrada em todos os fones de ouvido, em todos os retornos e no PA também, inclusive, claro. Então, assim, se você não prestar atenção em fazer o ganho antes de tudo, você pode comprometer toda a passagem de som, todo o som do PA, tudo pode ser comprometido. Você desregula tudo que foi feito mexendo no ganho. Em resumo é isso. Se você precisar mexer no ganho posteriormente, você acaba desregulando o volume desse ganho, né? O volume desse sinal nos fones de ouvido, nos retornos, enfim, em tudo. Então, você tem que se atentar bastante para isso. E eu vou dar uma dica para vocês. Quais são os principais canais onde tem muita variação de volume? Por que variação de volume? Porque um instrumento é diferente do outro, um músico toca mais forte que o outro, um músico canta mais do que o outro. Então, por exemplo, o contrabaixo. Eu vou selecionar o canal de contrabaixo. Aqui agora eu selecionei, não está dando para ver ali, no cantinho da tela, está tentando focalizar aqui, ó, baixo, tá? O contrabaixo, a gente tem aí 4 baixistas, pelo menos, né? E um instrumento é diferente do outro. Então tem vezes que eu estou trabalhando com o ganho do baixo bem aqui entre 15 e 16, depende, é lógico, isso não é uma receita de bolo, você vai ver o medidor. Às vezes você está em 17 aqui, já está bom o sinal, já está acendendo verde. Às vezes o ganho está em 17 e não está nem encostando aqui no piso aqui ainda, o sinal está lá no chão. Então tem vezes que eu estou trabalhando com o ganho do baixo bem lá em cima, perto lá do topo, e o sinal está começando a bater no verde. Por quê? Depende do instrumento. Então se você estiver trabalhando com ganho baixo demais, você vai trabalhar com o volume do fader no PA muito alto, e às vezes não vai chegar um som legal, tá? Então tem que fazer o ganho no começo, antes da passagem de som, antes de tudo, né? Antes de tudo. Você sabe que o PA, a gente costuma passar o PA por último, depois que está todos os retornos, tudo ajeitadinho, tudo redondinho. Então faça o ganho. O contrabaixo é um canal, assim, que vive dando problema. Outro canal, segundo candidato a você ver o ganho, o violão. Por quê? Porque violão ele é um instrumento ativo, ele usa bateria. Você sabe, lá o violão, ele manda o sinal, e lá no violão ele tem um botão de volume no violão dele, o músico. Então às vezes ele usa aquele botão de volume muito perto do final, muito perto ou muito no começo. E também, além da diferença de volume de um instrumento para o outro, que às vezes um instrumento melhor ele gera um sinal mais forte, um instrumento mais simples gera um sinal mais simples. Além disso, o instrumentista ele pode usar o volume do violão dele muito baixo ou muito alto. Então tem que se combinar isso com o pessoal. Quando você estiver lá montando no palco, você fala assim, um combinado que a gente tinha já de antes usa mais ou menos aí 75% do volume do seu instrumento, né? Perto ali, porque você tem uma gordurinha para aumentar se precisar, e um pouquinho e tirar, dá para tirar à vontade. Aí dentro disso você faz o ganho. Só que mesmo que você peça para ficar ali 75% do volume, ele coloca. Chega um outro violonista, vai tocar, o volume do instrumento dele vai ser diferente, você vai ter que fazer o ganho. E se você não fizer o ganho no começo, volto a repetir, rodou.
Não dá para fazer depois mais. Vai ter que aguentar aquele jeito ali. Porque senão você vai mexer no fone de ouvido de todo mundo. Lembra que agora a gente está dentro da cabeça dos músicos lá, dentro do ouvido deles. Se você aumentar demais um ganho aqui, estourar o volume, você vai estar estourando lá o volume desse instrumento no fone de ouvido, dentro da cabeça lá do pessoal, lá da turma que está tocando. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outro canal que tem muita variação de volume, o líder. O terceiro seria o líder, o canal do líder. É um canal de microfone. E aí eu vou dizer para vocês, tem duas situações no canal do líder. Se o líder estiver usando fone de ouvido, você pode deixar o volume do Game Finder aqui, ó, ideal. Então eu vou selecionar um outro canal aqui, que não é o líder, mas se tiver, por exemplo, com fone de ouvido, você pode deixar ele batendo aqui no verde, porque não vai ter problema de microfonia. Agora, se o líder estiver usando retorno de palco, você vai ter que usar o Game Finder no máximo chegando aqui a um mais 20, um pouco menos, depende do que ele cantar, mas você vai deixar o sinal para o lado esquerdo do ideal, um pouco abaixo do ideal, para evitar microfonia, tá bom? Então o canal do líder é um canal que você vai mexer muito, tem muita variação de ganho, porque um canta mais forte, o outro canta mais fraco, né? Tem que fazer o ganho do líder, tá? Antes, na passagem de som, faça o ganho do líder, pede para ele cantar uma música lá, um trecho. A gente tem problema com ganho porque muitas vezes eles não cantam no começo, né? Eles só ficam ali falando baixinho ou canta mais fraquinho, mas com fone de ouvido isso tem acabado, porque a pessoa já tem um volume muito bom no fone, então o volume que ela passa, geralmente é o volume que ela continua utilizando, tá? Mas assim, a gente tem que trabalhar o ganho, não vai ter jeito. Outro canal que tem variação de volume também um pouco menos, é o canal do piano. Então o canal do piano, você também vai ter uma variação de ganho, mas menos do que nos outros instrumentos. Às vezes, o som do piano não chega na mesa para nós, porque o volume, o piano também é um instrumento ativo, né? Ele tem um botão de volume lá, às vezes o músico deixa o volume dele muito baixo e não chega o sinal. Então você tem que chegar lá e falar, olha, gente, põe mais, o volume do teu instrumento tem que estar sempre acima da metade, porque senão o sinal não chega, eu tenho que dar muito ganho lá e não dá certo, tá? Então fica atento para essa dica também do piano. Outra questão que está relacionada a ganho são os canais da bateria, porque tem baterista que toca mais forte, tem baterista que toca mais fraco, mas eu vou pedir para início agora a gente evitar ficar mexendo muito nos ganhos da bateria. Então eu coloquei o ganho do bumbo já um pouco mais forte do que o ganho da caixa, que está um pouco mais fraco, tá vendo, ó, os ganhos aí, ó. Então eu coloquei o ganho, eu estou trabalhando com os ganhos da bateria numa margem de segurança, vamos dizer assim. Já tive na mesa de som, passaram todos os bateristas por mim e eu cheguei numa média de ganho, tá? Por quê? Porque a bateria tem um outro recurso que se chama gate. E às vezes o sinal está tão fraco que o gate não abre, o som da bateria não chega, se o baterista tocar muito fraco. Então tem essa questão também, por isso o ganho está relacionado a um outro recurso que depois mais para frente eu vou estar explicando para vocês, tá? Agora eu vou falar para vocês do canal, uma dica do canal dos backs. Esse vídeo ficou comprido, desculpa, mas vamos lá para os canais do back. Os backs a gente está trabalhando com o ganho com a mesma política que a gente vinha trabalhando na outra mesa. Os ganhos estão abaixo do ideal, tá? Eu coloquei aqui, ó, mais 20 e ainda estava um pouco alto o ganho. Então o máximo que você vai trabalhar com ganho no back é mais 20. Aí vamos pelo número mesmo, porque está dentro da margem de segurança, tá? Por quê? Porque são 4 microfones abertos, muito próximo das caixas, e o volume que eles usam ali, vocês sabem que não é um volume baixo. Então se você usar o ganho mais alto que isso, a gente vai ter microfonia, com certeza. Então por questão de microfonia, a gente não vai estar trabalhando com os ganhos do back alto. Então eu vou selecionar aqui um canal de back, aquele lá, a gente nunca vai estar verdinho para nós, assim, vamos dizer, na prática, o Game Finder nunca vai estar verdinho no canal do back, ele sempre vai estar abaixo aqui, tá? Sempre vai estar abaixo, mais ou menos o que você está vendo aí na tela, tá bom? Gente, desculpa pelo vídeo comprido, mas essas são as dicas aí para os ganhos, tá? E vamos lembrar, chega já, enquanto o pessoal vai passando seus fones de ouvido lá, já vai trabalhando o ganho de cada um. Valeu, um abraço, paz.